Olá pessoal, me chamo Samara Costa, sou residente pedagógica da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Estamos aqui para mais um vídeo sobre história, né? Hoje vamos tratar sobre a colonização inglesa na América. Esse vídeo é a parte 2, que tratará sobre as características dessa colonização inglesa. E vamos lá, né? Para iniciar nossa discussão, vamos falar um pouco sobre o processo que resultou na formação dos Estados Unidos. A colonização inglesa no continente americano se deu em um processo um tanto diferente da exercida em outros países da Europa. No século XV, foi marcado pelas grandes navegações. Nesse período, a navegação marítima foi uma ferramenta encontrada para que os países expandissem seu território e, consequentemente, pudessem crescer economicamente. Portugal e Espanha foram os primeiros países da Europa a investir nesse negócio, cruzando os oceanos na busca de metais preciosos, terras e matéria-prima. O resultado desse processo foi a colonização de várias regiões da América. Ao notar que os primeiros aventureiros alcançaram sucesso, outros países também foram em busca de terra e na expansão do comércio. A exemplo da Inglaterra, os ingleses passaram a investir na construção naval. A política mercantilista que preparava o acúmulo de riquezas para o reino parecia bastante atrativa para a coroa. Para realizar essa empreitada, tanto a família real quanto a burguesia juntaram esforços e investiram financeiramente no financiamento das expedições marítimas. Na época, várias companhias de comércio foram fundadas para encontrar as regiões que seriam colonizadas. A colonização inglesa não deu certo na primeira tentativa. Entre os anos de 1584 e 1587, foi comandada uma expedição ordenada pela rainha na tentativa de conquistar o território da América do Norte. Essa colonização chegou a fundar a primeira colônia nos Estados Unidos, chamada Virgínia, mas o que não esperavam era encontrar uma forte resistência imposta pelos nativos. Derrotados pelos povos que já viviam ali, os colonizadores retornaram à Inglaterra, adiando a tão sonhada conquista inglesa. Porém, em 1607, um outro grupo se aventurou no território novamente. Eram as companhias de comércio, criadas com o objetivo de explorar as colônias e aumentar os lucros comerciais. Na Virgínia, havia produção de tabaco, um produto que dava muitos lucros no comércio europeu. Ao perceber o sucesso dessa colônia, os ingleses passaram a investir em outras regiões. Nesse período, nasceram as colônias da Geórgia, Carolina do Norte e do Sul, Maryland e Delaware, todas com potência agrícola. À medida que as colônias iam surgindo, desenvolviam suas próprias características, que se diferiam quanto ao tipo de povoamento e à economia. A região sul era composta pela colônia de exploração. Nesse sistema, o lucro obtido através da exploração dos produtos agrícolas era o grande objetivo dos colonos. E para que eles pudessem garantir que a produção chegasse à Europa em grande escala, se utilizavam da mão de obra escrava. Esse foi o mesmo tipo de colonização utilizado pela coroa portuguesa no Brasil. Já na parte norte ficava a colônia de povoamento. Diferente do que acontecia no sul, o objetivo desse tipo de colônia era o de realmente fazer dela um lugar para viver. O povoamento aconteceu no norte por conta de dois elementos importantes. O primeiro refere-se ao fato de que a maioria das pessoas que foram naquela direção eram refugiados. Nesse período, a Igreja Católica passou a perseguir os cristãos protestantes. Com medo de sucumbir à intolerância religiosa, fugiram para a América do Norte em busca de novas possibilidades. A partir daí, podemos perceber que a colonização inglesa foi muito diferente da colonização portuguesa, por exemplo. A primeira resultou no desenvolvimento e na autonomia das colônias, já a segunda, que só se preocupava em explorar e garantir o lucro,
tornou-se as colônias cada vez mais dependentes da metrópole. O Novo Mundo, ou a Nova Inglaterra, era formada por pessoas de todos os lugares, além de ingleses, suíços, escoceses, irlandeses e alemães, fundaram comunidades inteiras. Eram grupos de imigrantes que fugiam da perseguição da Igreja Católica e também aqueles que estavam com problemas econômicos e precisavam se reinventar. As comunidades foram se estabelecendo na costa leste do litoral à medida que as colônias eram formadas e iam conquistando sua independência. Como elas ficavam muito distantes geograficamente, não havia a possibilidade de uma unidade política. Por isso, as colônias britânicas foram divididas em colônias do norte, do centro e do sul. Os colonos do norte não se preocupavam só em restabelecer, mas em possibilitar meios de continuar a viver nas colônias, investindo para o seu desenvolvimento. E essa organização ficou conhecida como as 13 colônias britânicas. É isso, pessoal. Até a próxima. Curtam o vídeo, comentem, tirem suas dúvidas nos comentários, podem comentar bastante e até a próxima.